E antes do primeiro painel de hoje, nós temos uma apresentação com dados essenciais até para apoiar as discussões que vão ocorrer nesse seminário. O tema da apresentação é o cenário de oferta e demanda de diesel A, biodiesel e outros biocombustíveis. Nós vamos chamar o Rafael Barros de Araújo, que é consultor técnico da EP, a empresa de pesquisa energética. Rafael, por favor. Sua vez. A apresentação está aqui. Eu acho que você pode usar isso. Tá. Ou se você preferir, fala daqui, vai trocando aqui. Tá? Tá bom. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer em nome da EPE o convite feito aqui pela Biov e pelo IBP também, para que a gente pudesse estar aqui presente, apresentando um pouco do que a gente pensa para os biocombustíveis, no contexto aqui também da política nacional de biocombustíveis e também do combustível do futuro. E, então, a ideia é a gente passar um panorama aqui e não entrar muito em detalhe, porque é muita informação, um desafio até a gente apresentar aqui cerca de 5 biocombustíveis aqui, se eu não estiver perdendo a conta, mais inovações tecnológicas que a gente vê para um futuro próximo, com detalhe. Então, em meia hora, tentar ser o mais breve e mais amplo possível aqui, para tentar trazer o conteúdo para todos os presentes, tá bom? Atualmente estou como consultor técnico da área de biocombustível e da Superintendência de Derivados de Petróleo e Biocombustíveis. Então, antes de entrar nos números, vou falar um pouquinho aqui do papel da EPE. A EPE é uma empresa pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de auxiliar na implementação de política energética nacional, na formulação também e avaliação dessas políticas. Então, como eu falei anteriormente, a gente tem aqui no pano de fundo alguns estudos recorrentes, ações recorrentes dentro da EPE, que são de médio e longo prazo. O de médio prazo é o plano de expansão de energia, que é o PDE 2035. A gente já está no momento de finalização das contribuições, da avaliação das contribuições ao plano anterior, mas também, ao mesmo tempo, a gente já está trabalhando para as novas ações do PDE 2036. Então, é uma ação que a gente está, em conjunto, ajustando o passado, entre aspas, né, o ano passado, mas já pensando no futuro. E também finalizando também a consulta pública também do Plano Nacional de Energia 2055, que é mais de longo prazo. Tá? Então, aqui estão listados diversos cadernos, principalmente voltados a derivados de petróleo e biocombustíveis, que é da área da SDB, que vocês podem acessar o site e acessar o detalhamento de cada estudo desse aqui, que a gente vai passar um pouquinho de cada um no dia de hoje. Então, como foi bem mencionado aqui por diversos colegas de trabalho aqui do setor no painel anterior, e especificamente o Pietro, o Brasil ele teve em 2024 50% de renovabilidade, de energia renovável da sua matriz. Quem tem isso aqui hoje, mundialmente? Ninguém. Do tamanho do Brasil, com esse portfólio de energia aqui, com essa gama de soluções e com 50% de renovabilidade, ninguém tem isso aqui. Então, é uma condição única do Brasil. O Brasil tem que se vangloriar disso, que é fruto de uma construção também de política pública de décadas e também nessa permanência, dessa proliferação de política pública para o futuro. A gente está pensando não só avaliando o passado, quais são os acertos e os erros, mas pensando no futuro também, para que isso aqui possa avançar, para que a gente possa, por si só, manter essa renovabilidade num cenário de país de evolução de demanda energética, manter isso aqui já é um desafio. Então, a gente está pensando em avançar no futuro. Tá? Então, olhando ali especificamente a parte de renováveis, nós temos muito forte a biomassa da cana, aqui entra o etanol, a bioeletricidade, etc. Também temos a hidroeletricidade, a energia hidráulica, e também outros renováveis que estão ali dentro daquele item ali com 8,1%, com o biodiesel entrando ali dentro, e mais recentemente
o etanol de cana ali também. Mas do lado das não renováveis nós temos também essa possibilidade, essa diversidade de fontes, que é onde o petróleo também tem ali destaque e seus derivados têm destaque com 34%. Tá? Aprofundando um pouquinho mais, olhando o setor de transporte, a gente vê que a renovabilidade desse setor ela atingiu em 2024 27%. Tá? Isso é bem relevante também, comparativamente a outros países. E nesse contexto, os biocombustíveis eles têm uma força muito grande aqui dentro. Trazem essa sustentabilidade e essa segurança energética que é muito importante no momento atual. Geopolítica complicada, como já foi falado, fechamento do Estreito de Hormuz, petróleo elevado. Então, os biocombustíveis eles têm esse papel tanto da segurança energética, mas também da importância da renovabilidade, e também ele tem uma vantagem, que ele pode usufruir da infraestrutura logística, de distribuição, de abastecimento com os combustíveis fósseis. Então, essa sinergia, essa possibilidade, ela traz uma força ao Brasil também, para que possa passar por esse momento de transição energética de uma forma mais segura, mais confortável, de forma que a gente não precise ficar trancado em algumas tecnologias. Tá? E aí, como mencionei, vou passar até o próximo slide, porque aqui nesse slide aqui a gente aponta, e assim muito resumidamente, uma série de políticas públicas que fundamentaram essa expansão do biocombustível, mas também estão pavimentando o futuro. Tá? Então, tentando ser mais breve possível, a gente tem a mistura de etanol anidro na gasolina, a gente tem diferenciação tributária entre os biocombustíveis e os combustíveis fósseis, temos o PNPB também entrando aqui, temos linha de financiamento de bancos públicos que fornecem incentivos de tributários para investimentos também. Temos o REID, temos várias possibilidades aqui de investimento, além de planos nacionais de transição energética e o Programa Nacional de Hidrogênio. Mais recentemente, lá em 2017, já não é tão recente, né? A gente vai fazer 10 anos daqui a pouco, temos o RenovaBio, e aí, para o futuro aqui, a gente está olhando, que é o contexto, o panorama aqui desse seminário de hoje, que é o combustível do futuro, que vai interrelacionar todas as políticas públicas aqui dos biocombustíveis e tentar fazer uma integração com o olhar para avaliação de ciclo de vida também, para olhar a intensidade de carbono de todo o processo produtivo. E mais recentemente é importante também trazer essa industrialização para o setor, para o Brasil. Por isso o Nova Indústria Brasil ele faz esse papel, e também andando lado a lado, mais no contexto internacional, o Corsia e as ações da IMO. Tá? Então, agora a gente vai entrar finalmente nos números, vamos mostrar um pouquinho do que o Plano Decenal de Energia 2035 ele projetou para os próximos 10 anos. E aí eu tenho duas ressalvas aqui. Uma é para o etanol de milho, que está muito dinâmico. Então, a gente está sempre atrasado, está sempre correndo atrás do gato, né, do rato, na verdade, entre aspas, né, brincadeiras à parte, porque está muito dinâmico. E outro que vai vir para frente, que é o biometano. O biometano ele também está num processo muito acelerado, e a gente está a cada ano, a cada momento, fazendo as revisões de estudos, de estimativas, e precisa de mais informações junto com o Ministério, aqui com o Marlon. Então, está uma dinâmica muito rápida. Então, a gente está tentando acompanhar, assim, é muito rápido, porque a gente tem um processo de construção do PDE que é integrado, tá? Não é só biocombustíveis, a gente olha todo o setor energético, então é preciso fazer essa integração. Então, ele leva um tempo para a gente trazer os estudos publicados, mas a gente tem uma data de corte e, enfim, é por isso que pode ser que vocês vejam alguma defasagem com relação ao que está publicado em consulta pública e o que a gente vai publicar daqui a alguns meses. Então, entrando no etanol aqui, a gente vê, como foi citado, uma expansão de capacidade produtiva aqui muito forte,
do etanol de milho, tá? O etanol de cana tem também, mas é mais no contexto de ampliação de capacidade instalada. O etanol de milho tem muita unidade nova entrando, tá? Então, isso proporcionará, lá em 2035, cerca de 16 bilhões de litros de etanol. As estimativas que a gente tem hoje, já revisitando todos esses estudos, esses 16 aí já está indo para casa de 20. Tá? Então, é só uma noção para vocês de quanto dinâmico está esse setor em termos de perspectiva de ampliação de capacidade. E aí, nesse contexto, a gente tem também o etanol 1G, o que foi projetado ano passado. A gente está fazendo alguns redimensionamentos em função do que tem acontecido no mercado, se todos devem saber. E a gente estima que em 2035 a oferta total de etanol deva girar ali na casa de 50 a 51 bilhões de litros. Tá? Isso tudo para atender uma demanda estimada também, que vou mostrar um pouquinho mais à frente, de combustíveis, tanto no setor rodoviário, e agora entrando um pouquinho no setor aéreo também. E aqui, até dar um destaque, até da relevância que a gente tem visto aqui nos últimos anos, do etanol de milho, a gente trouxe esse destaque aqui também no contexto dos seus coprodutos. Então, o que foi comentado, que o agro ele tem, a cadeia animal, ele tem uma força aqui também com o uso de biocombustíveis, aqui a gente traz essa projeção tanto do etanol, mas, enfim, do DDGS e do óleo de milho. Um é usado para ração animal e o outro é usado para alimentação humana. Então, a cadeia animal ela vai se favorecer, inclusive esse DDGS a gente já tem visto que ele tem sido exportado, mas a cadeia animal aqui no Brasil, para a industrialização aqui, ela tem sido favorecida pelo etanol de milho também. Há questões a se trabalhar no futuro, sobre disponibilidade de biomassa para geração térmica para as usinas de milho, isso tem que ser tratado. Mas, por outro lado, a gente tem também essa força da cadeia animal também, que vai ser fortalecida pelo etanol de milho. Do outro lado também, na questão de uso de área, a gente tem esse etanol de milho ele sendo produzido por segunda safra, ou seja, ele utiliza a área da soja para poder ter sua produção. Então, isso diminui a pegada de carbono, é necessário que esse fator seja defendido lá fora também, tanto para fundamentar o etanol para exportação, mas também como insumo para a produção de SAF, né, pela rota TJ. Então, isso tem que ser defendido também, o que traz também um contexto de maior sustentabilidade, menor redução da intensidade de carbono, além do que não mencionei aqui, mas eu estou tentando ser o mais breve possível, mas a gente tem toda a cadeia, toda a indústria sendo mantida no interior do país, gerando emprego e renda. Então, isso é importante também, ter essa disseminação da cadeia do processo industrial, mas também da parte agrícola interiorizada dentro do país, de forma que o país se desenvolva por completo, em todas as regiões. E aqui, já olhando um pouquinho do lado da demanda, a gente vê que o motor principal aqui que vai consumir esse etanol que foi ofertado ali no slide anterior, a gente tem o etanol para uso rodoviário ainda. Então, ali a gente estima que o hidratado ele gire o consumo de hidratado em 2035 ele gire da ordem de 33 bilhões de litros, e o anidro com E30 aqui ainda com 12,7, cerca de 13 bilhões de litros. A gente vê um pouquinho de participação de etanol para outros fins, que é álcool gel, etc., alimentícios, bebidas, que não se movimentam, mas basicamente estão flat ao longo de todo o período, cerca de 1 bilhão de litros, mas a gente vê também, já alcançando esse patamar de 1 bilhão de litros ali, o etanol para uso para produção de combustível sustentável de aviação. Tá? Então, a gente vê ali no primeiro 2025, 26, 27, não tem nada, mas lá no final ele já cresce rapidamente ali com uma estimativa de 1 bilhão de litros. É possível que isso amplie? É possível.
O Brasil pode, inclusive, ter novas plantas, pode ser tanto para produção, para consumo doméstico, mas também como sendo um polo exportador de SAF, seja embarcar o SAF sendo produzido aqui com uma pegada de carbono mais baixa, mas para atendimento em outros países. Então, isso é uma possibilidade também. Vou passar um pouco mais rápido aqui nesse slide. Também temos uma participação aqui, só comentar basicamente essa participação no market share aqui dos veículos flex do etanol, hidratado nos veículos flex, que é da ordem de, a gente estima que seja da ordem de 50% em 2035, tá bom? E aí, partindo para o biodiesel, um ponto que a gente achou importante, que sempre é pedido para a gente trazer aqui, nessa questão da importação do diesel A, esse balanço entre oferta e demanda, que eu acho que é relevante aqui, já foi falado também no painel anterior pelas autoridades aqui presentes. Então, o Brasil hoje, ele é importador líquido, tá? Informações de ontem que eu peguei até para trazer um número mais firme para a gente trazer aqui, porque isso aqui foi projeção, essa primeira barrinha aqui, onde tem os números, foi projeção. E aí a gente teve tem um número mais próximo do real, que foi pego ontem. Então, essa importação líquida em 2025 ela está da ordem de quase 18 bilhões de litros, então 17 a 18 bilhões de litros. Então, a gente estimou ali cerca de 14, 15, né? Cerca de 15 bilhões de litros, mas hoje já está entre 17 e 18. Então, considerando o percentual de 15% que a gente está estimando que é a referência em termos de política pública atual que a gente tem que seguir até que seja feita qualquer alteração, a gente considera os 15%, tá bom? Para os nossos planos. E mesmo considerando os investimentos da RNEST, do Boaventura, para aumento do processamento, da capacidade de processamento de petróleo para a produção de diesel, a gente que vai crescer essa capacidade aí 13% no período, a gente ainda tem uma necessidade, uma importação líquida no horizonte decenal. Ela, além de manter, ela cresce. Tá? Essa importação líquida ali, ela sairia ali da casa de 15 bilhões de litros e iria para a casa de 19 bilhões de litros. Então, o que é importante indicar nesse slide? Há necessidade de trabalhar dos dois lados, para a gente ter as duas soluções. Tanto da parte de capacidade de produção de derivados, tanto com a capacidade de produção de biocombustíveis e, potencialmente, o uso de biocombustíveis também, caso os testes forem considerados viáveis após todo o processo institucional. Tá? Então, a dependência, que é aquele gráfico ali da esquerda, embaixo, mostra o percentual de dependência externa do óleo diesel A, que é ali em cerca de 25%, tá bom? E aí, entrando aqui no biodiesel. O biodiesel está fazendo esse papel aí também de mitigar essa importação, que ela já é vista, né? Mas ele traz um papel não só da segurança energética com a mitigação da importação, mas também trazer sustentabilidade ao setor, redução de emissões. Aí um parêntese, até ontem vindo aqui de avião, aqui, chegando aqui ontem, dei uma olhadinha pela janela e vi, eu sou do Rio de Janeiro, né, para quem não sabe, mas eu vi aquelas linhas das ruas, né, num sentido bem branquinho, no outro sentido tudo vermelhinho, né? Então você olha assim, tudo parado e caramba, se isso aqui, eu fiquei pensando, se não tivesse biocombustíveis no uso dos veículos, como é que estaria o ar? Minha irmã mora aqui em São Paulo, então ela reclama às vezes de problemas respiratórios, então imagina como não estaria o ar se a gente não tivesse biocombustível. Então esse aspecto também do ambiental é bem importante aqui para o país. Tá? Então, fecha parênteses, vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente verificou, vou até pular o slide, para a gente voltar para esse aqui. A gente tem aqui os 15%, né, do biocombustível do mistura obrigatória do biodiesel no diesel B, e temos considerando também a capacidade instalada atual. Então, a gente tem visto a possibilidade de uso do biodiesel, uso marítimo, tá?
ainda está incipiente. Ano passado já era incipiente, tínhamos testes da Petrobras utilizando B24 nas embarcações, então a gente começou a pensar esse futuro, e no momento pensar o futuro, assim, é difícil você ter uma estimativa concreta, né? Então a gente começou a trabalhar no que seria possível, tanto da parte, a outra área lá que trabalha na parte marítima, a parte do abastecimento, mais especificamente, e do nosso lado de biocombustíveis em termos de oferta, como é que a gente poderia casar esse estudo, mesmo nesse momento ainda muito incipiente. Então a gente começou pela capacidade instalada. Quanto de capacidade instalada tem de biodiesel no país e qual seria a estimativa de uso? Então a gente fez essa análise, olhou do outro lado, o pessoal do abastecimento olhou qual seria essa capacidade de atendimento e verificou que tem um gap ali, uma possibilidade de uso de 3,8 bilhões de litros em 2020 e 2035. Tá? Aí agora eu vou voltar para o slide anterior, que até depois, hoje que eu vi que faz sentido mais mostrar o outro para depois mostrar esse. Mas não tem problema, a gente se adapta aqui. Então, considerando aquele B24, na verdade, aquele B15, né, em 2035, a gente estima uma demanda de biodiesel obrigatório de 12,4 bilhões de litros. Considerando tudo que eu mencionei anteriormente, logo agora há pouco, estimamos aqui cerca de 1,5 bilhão de litros para o uso aquaviário. Então, essa composição ela demanda uma produção ali de quase 14 bilhões de litros de biodiesel em 2035. Isso é um crescimento de cerca de 40%. E aí, no caso do painel do gráfico da tabela direita, a gente mostra um pouquinho como é que funciona esse balanço entre capacidade, entre oferta e demanda no país, indicando que tem uma sobra ali nessas condições de cerca de 2,3 bilhões de litros. Tá? Mas a gente tem o combustível do futuro como o norte, né? Aumento de percentual. Então a gente fez mais uma análise. Como que essa capacidade, na época, ela reagiria, ela faria frente ao aumento de percentual. Então, considerando a estimativa de demanda de diesel e considerando aumentos, duas trajetórias mais amplas, né, de aumento para B20 e B25, a gente vê que a capacidade instalada e a utilização na mistura obrigatória e no aquaviário, a gente atenderia o B20 até cerca de 2033, até 2033, se eu não estou com o número errado na cabeça, e o B25 até 2030. Tá? Então, considerando esse contexto, isso na época, tá? Fazer sempre essa ressalva, que foi há cerca de um ano atrás que a gente deu o corte lá nas estimativas no levantamento dos dados da ANP. Então, pode ser que tenha... E já aumentou, né, um pouco a capacidade, se eu não me engano, está em torno de 17,5%, mas a gente verificava que a época ainda atenderia o B20 e o B25 até esses 2 anos que foram colocados de 2033 e 2030. Então, isso é mais para ter o setor e os agentes e os investidores terem uma noção do quanto que precisa avançar aqui nesse setor, caso haja uma implementação de um mandato maior de biodiesel. E aqui, olhando um pouquinho no transporte marítimo, mais uma segmentação desses 1,5 bilhão de litros, que são motivados, inclusive, pelas ações, pela estratégia da Organização Marítima Internacional, considerando a necessidade de redução das emissões na navegação marítima. Então, tanto o etanol, e um pouco mais, sendo necessário um pouco mais de adaptação, mas o biodiesel já muito bem colocado, são alternativas para a descarbonização nesse setor de difícil abatimento. E aí, ali a gente separou esses 1,5 bilhão entre o uso aquaviário nacional, que entra hidrovias, etc., e também na parte internacional, que fica em torno de 1,1 bilhão de litros. E aí, entrando para o biometano, é uma questão que está sendo colocada agora, tanto em termos de regulamentação da ANP, já foram publicadas 2 regulamentações recentemente para o biometano,
E esse programa ele está sendo, dentro do combustível do futuro, ele está indo para a regulamentação completa, vamos dizer assim. Ele já passou para a autorização ali da meta em 2026 de 0,5% de mistura de biometano no gás natural, e tem uma base de cálculo de 10 anos que vai ser colocada, e esse percentual máximo estimado é de 10% no período, tá? Isso a definir. E essa meta ela vai ser comprovada tanto pela compra ou utilização do biometano, ou também pela aquisição do Segob, e aí é o que é o certificado de garantia de origem do biometano, para comprovação das metas, semelhante ao que acontece na RenovaBio. E as partes obrigadas aqui, só dando um destaque, são os produtores e importadores de gás natural. E aí, para subsidiar essa análise, a gente trouxe aqui na época esse gráfico à esquerda que mostra o potencial de produção, e aqui só do setor sucroenergético, tá? A gente tem lá no PDE o potencial de outras culturas. Aqui eu trouxe só o destaque do biogás para o setor sucroenergético, ele que é de cerca de 6,4 bilhões de litros em 2035, isso convertido a biometano, tá? Purificado, ele gira da ordem de 3,3 bilhões de litros. E aí, caso fosse adicionado a coleta de palha e pontas, poderia ter um incremento ainda maior de biogás ali, que seria da ordem de 5,5 bilhões de litros, desculpa, normal metro cúbico, e de novo convertido a biometano seria cerca de 3 bilhões de normal metro cúbico. E aí, fazendo uma análise assim um pouco mais conservadora, considerando a saúde financeira das unidades sucroenergéticas, a gente verifica que esse valor, esse potencial de produção ficaria da ordem ali de 2 bilhões de normal metro cúbico, que seria suficiente para abastecer aqui cerca de 15% da demanda de diesel A no setor agropecuário, tá? Então, dado que o setor sucroenergético está permeado e está próximo também à região produtora do agronegócio, também, sem contar os outros insumos também da produção agropecuária, é um agente internalizador de oferta de biocombustíveis dentro do país, tá? Esqueci de mencionar, até 12 slides atrás, que o biodiesel ele tem sido usado também 100% de forma nas frotas cativas por exemplo, da MAG, da JBS, para escoar a sua produção. Então, esse papel é bastante relevante. Você tem ali as indústrias, eu acho que isso tem que ser disseminado também. As próprias empresas, elas têm um potencial de produção para um consumo próprio. Então, você evita a questão tributária, você reduz os seus custos e traz uma sustentabilidade ao negócio também, que é importante que isso seja disseminado. E a gente tem pego até uma conversa ontem com o pessoal do balanço energético lá na EPE, a gente tem pego e ainda não tem sido mensurado a gente está trabalhando para mensurar de forma adequada esse uso cativo, esse uso em frotas cativas que a gente não pega ainda nos dados da ANP. Então, isso é importante que a gente faça um trabalho junto às associações, às empresas, para coletar melhor esse número, para trazer também esse uso e trazer para a sociedade como ele tem ocorrido. E aí, passando mais pelo, se não me engano, quarto e quinto biocombustíveis, a gente tem uma tarefa aqui de trazer essa disseminação do conhecimento. E aí, o plano decenal ele tem um tamanho específico, a gente não consegue ampliar toda a discussão, ele é muito denso. Então, se a gente fosse especificar todo o trabalho de cada biocombustível, ele ficaria enorme. Então, a gente faz um trabalho aqui, um exercício de trazer essa análise em publicações estanques,
de forma... e aí variando a forma de apresentação, de forma que ela seja mais palatável para o público em geral. Um deles é esse aqui que a gente... em 2024 a gente lançou ele só com o viés do SAF, mas em 2025 a gente já trouxe o diesel verde, fazendo essa composição, essa coprodução, essa sinergia entre esses dois produtos. Então, isso aqui é uma propaganda mesmo, tá tudo público no nosso site. Tem uma página só de produtos de biocombustíveis, então, se vocês quiserem buscar lá tudo agregado, vocês conseguem acessar todos os produtos lá, tá? De forma a facilitar o acesso ao público. Então, tem esse produto, esse caderno, que a gente especifica bastante, a gente trabalha bastante esse assunto do SAF com o diesel verde, e aí com um panorama do combustível do futuro, que faz que traz esse programa, né, que é o ProBioQAV, para induzir a produção e o consumo de SAF no país nos próximos 10 anos. Isso alinhado com o CORSIA também. Então, o ProBioQAV ele tá agindo aqui no âmbito nacional, nos voos nacionais, e o CORSIA ele vai agir nos voos internacionais, seja por companhias aéreas nacionais ou internacionais. Tá? Então, são metas que vão ser definidas pelo CNPE, que variam de 1% a 10% no horizonte de 10 anos, começando ali em 2027, com as regulamentações e todo o processo regulamentador a ser definido ainda. Aqui, pensei que não interessando para ver, está um pouquinho claro ali, mas assim, a gente tem, vou começar pelo lado direito. Do lado direito a gente tem qual seria a demanda total de SAF, de combustível sustentável de aviação, caso fosse produzido um biocombustível com a menor intensidade de carbono possível, em um exercício que, se todo o biocombustível fosse produzido com a maior intensidade de carbono possível, quais seriam os volumes necessários. Então, esse range ele se situa ali da ordem de 3 a 9 bilhões de litros, então isso em função da intensidade de carbono. E aí, isso é muito importante para mostrar, tanto para o público em geral, mas, enfim, é importante até para trazer aqui a estratégia dos investidores, de todos aqueles que vislumbram fazer alguns projetos para a SAF, de como que tem que ser a sua ação em termos de sustentabilidade e atendimento das metas. E aí, do lado direito, a gente tem ali todos os projetos que estão com um grau de maturidade tecnológica mais... com um horizonte mais curto e mais seguros assim, de a gente considerar nossos estudos. A gente tem diversos outros programas, outros investimentos que a gente está avaliando, está em conversa com os agentes, só que a gente separou alguns dentre essa cesta de projetos que a gente considerou que tem uma maior probabilidade, na época, de concretização nesse horizonte. Então, aqui, esses projetos eles são da ordem de 3,6 bilhões de litros em 2035, tá bom? E aí, no próximo slide aqui, a gente vê como aqueles projetos eles participam da demanda de combustíveis para o setor aéreo. Do lado esquerdo, a gente tem ali o SAF, ele atendendo a cerca de 28% da demanda de combustíveis do setor aéreo, tá? Então, é uma evolução bastante considerável, assim, num horizonte curto. Então, é um desafio para as empresas atenderem aos seus objetivos. E aí, sempre atendendo tanto ao ProBioQAV quanto ao CORSIA. Então, do lado direito, a gente tem, já que a meta é em termos de redução de emissão, a gente tem como esses projetos eles atendem essas metas. Então, lógico que as metas têm possibilidade de atendimento com créditos de carbono, mas a gente está olhando, fazendo uma análise aqui em termos de capacidade produtiva, tá bom? Então, consideramos ali que
na média do período, entre 2027 e 2035, esses projetos eles vão atender, em média, 66% das metas conjuntas, tanto do Corsia e do ProBioQAV. Lá em 2035, se eu não me engano, o número é cerca de 77%, tá? Mas é bom a gente olhar sempre o período como um todo para ter essa ideia. Ou seja, tem um trabalho forte a se fazer e até mesmo para a construção e desenvolvimento dos projetos no horizonte decenal. Passando aqui para o diesel verde, a gente tem o Programa Nacional do Diesel Verde dentro do Combustível do Futuro, onde, nesse caso aqui, ele está estabelecido como sendo a participação dele está sendo estabelecida em termos de percentual obrigatório, tá? É diferente dos outros. Nesse caso aqui ele está sendo considerado em termos de percentual obrigatório, sendo com limite aqui de 3%. Então, eu vou mostrar um exercício mais à frente aqui no próximo slide, mas só para apontar aqui que o diesel verde ainda vai passar por um processo de regulamentação, de estudos mais aprofundados, então ainda está num passo um pouquinho atrás do que os outros biocombustíveis que eu citei agora há pouco. E o exercício aqui, considerando a demanda de diesel e o percentual máximo colocado de 3%, a gente verifica que essa demanda de diesel verde ali geraria da ordem de 1,8 bilhão de litros em 2035, e isso aproveitando também uma produção consorciada aqui com o SAF. Então, há essa vantagem do diesel verde de ele ser o combustível drop-in, mas também há uma questão de competitividade dentro do processo produtivo com a produção de SAF. E aí, falando um pouquinho do aspecto ambiental, é bom destacar aqui que uma eventual produção, um eventual consumo de diesel verde ao longo do horizonte decenal, eles teriam um potencial de reduzir emissões aqui de cerca de 3 milhões de toneladas de CO2 por ano. E aí a gente tentando trazer de uma forma mais palatável para todo mundo entender o quanto que seria equivalente a essa redução de emissões, seriam aqui cerca de 21 milhões de árvores ou 18 mil campos de futebol, ou ainda uma cidade de Paris coberta por floresta tropical. Então vocês podem ver que é bem relevante a contribuição na descarbonização. E aí, caminhando para a parte final, vou destacar aqui duas inovações e perspectivas futuras e também fazer um pouquinho da propaganda aqui de outros dois estudos nossos. Ano passado a gente lançou esse caderno do carbono biogênico na bioenergia, e a gente traz um detalhamento maior, potencial de aproveitamento, potencial de captura de CO2, ficou bem interessante, por sinal. Foi motivado, inclusive, por um trabalho que a gente fazia com a outra superintendência, que é a Superintendência de Petróleo e Gás, que olhava muito a questão da captura de carbono mais no setor de petróleo e gás. Então e foi pedindo alguns estudos, a gente achou interessante trazer um caderno específico nosso que trabalha especificamente os biocombustíveis. E o outro lado aqui é uma nota muito densa, uma nota técnica aqui, é a capa do caderno, mas é uma nota técnica muito densa do hidrogênio e biomassa, o hidrogênio a partir da bioenergia. Então, a gente trouxe aqui meio slide, só para vocês terem uma ideia, mas assim, é uma nota muito densa, muito bem feita, demorou um certo tempo para fazer, inclusive pela densidade técnica aqui desse estudo, então vale a pena também dar uma olhadinha. E aí, só para a gente finalizar, vou dar um destaque aqui da importância e da vantagem do Brasil nessa questão de captura de carbono na bioenergia. O CO2, ali nas dornas de fermentação da produção de etanol, ele já tem um elevado grau de pureza pelo processo produtivo e também está concentrado. Então, isso traz um ganho de competitividade para essa solução de descarbonização para o Brasil que dificilmente outros países vão ter. Não vou citar aqui vou citar muito brevemente outras possibilidades aqui também, que seria na produção de biometano,
e também na indústria de papel e celulose, mas o setor sucroenergético aqui ele já tem uma possibilidade de fazer isso, lógico que confrontando com os reservatórios, né, para você ver a possibilidade desse armazenamento, mas também há a possibilidade de uso também para combustível sintético, que está dentro da lei do combustível futuro. Então, assim, tem um potencial bem grande aqui de aproveitamento do CO2, tanto para reduzir a intensidade de carbono do etanol, chegando inclusive a emissões negativas, mas também com o aproveitamento para combustível sintético. E já do lado direito, a gente vê que esses novos biocombustíveis, o SAF, o diesel verde, eles vão demandar hidrogênio. Então, por que não esse hidrogênio ele ser um hidrogênio de baixa intensidade de carbono? E aí a bioenergia do Brasil ele pode trazer essa solução aqui de forma integrada para o setor de biocombustíveis de forma geral, estamos fornecendo esse hidrogênio aqui de baixa emissão, ampliando ainda mais, aumentando ainda mais essa redução de intensidade de carbono e dando uma vantagem competitiva ao Brasil nesse processo de descarbonização mundial. Tá? Vou deixar aqui só uma última propaganda, tá? É uma propaganda mais geral e aí serve para a gente até disseminar o conhecimento em escolas, em outros, para a sociedade geral, que é o ABCD Energia. Traz uma linguagem muito favorável ao aprendizado de nossas crianças, adolescentes, para conhecer um pouquinho a energia no Brasil. Tá? Então é bem legal. Temos também uma série de podcasts no Spotify, que também vocês podem acessar, um canal do YouTube também, e alguns estudos nossos sobre a energia de forma geral no país. Tá? E aí, como recado final, eu só gostaria de dizer que o Brasil ele tem essa possibilidade, ele é rico em recursos naturais, ele tem uma possibilidade também, ele tem atingido uma excelência em termos de política pública, capacidade tecnológica, disseminação de conhecimento, infraestrutura de abastecimento dos biocombustíveis, e nada mais justo que nesse processo de transição energética a gente ampliar essa possibilidade de uso de biocombustíveis, tá? Que vai favorecer bastante o Brasil no cenário tanto nacional quanto internacional também. Obrigado, fico à disposição aqui de perguntas ao longo do dia da apresentação. Muito obrigado, Rafael, pela apresentação. Como eu disse, subsídios importantes aí para os outros conteúdos que nós vamos ter aqui no palco ao longo do dia.